de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem uma informação de uma manifestação de Flávio Bolsonaro sobre este inquérito aberto. O senador diz que recebeu com profunda estranheza a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou a instauração de um inquérito para apurar uma suposta calúnia contra o presidente da República. Segundo Flávio, a medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação, objeto do procedimento, carece de qualquer tipicidade penal. É isso que ele diz, tá? Ainda dentro dessa aspa de Flávio Bolsonaro, tipicidade penal. Na postagem em questão, o senador limitou-se a noticiar fatos e relatar os crimes pelos quais Nicolás Maduro foi preso e é processado internacionalmente, sem realizar imputação criminosa direta contra Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, enquanto eu vou lendo a nota para vocês, eu também mostro o que é essa postagem que foi feita e já eu espelho. Primeiro, deixa eu terminar a nota aqui e já mostro para vocês. Ele diz assim, a nota diz, o senador limitou-se a noticiar fatos e relatar os crimes pelos quais Nicolás Maduro foi preso e é processado internacionalmente. Essa é a postagem que você está vendo aí e a postagem foi anexada ao processo, tá? Que está aqui comigo no meu espelhamento, para que eu possa deixar de maneira interativa para vocês. Aqui, ó, foi colocado. Ele diz que Lula será delatado, ou seja, que Maduro delataria Lula. E aí fala que é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí, Flávio Bolsonaro diz aqui em nota que ele limitou-se a relatar os crimes de Maduro e não fez qualquer tipo de imputação criminosa direta contra Lula. A abertura deste inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão. Eu sigo lendo a nota, tá, gente? Do pré-candidato à presidência da República. Liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar. O procedimento evoca práticas de censura e bloqueios de contas vistos no pleito de 2022, quando o TSE, sob a mesma condução, Alexandre de Moraes, impôs um flagrante desequilíbrio ao proibir termos como descondenado para se referir ao atual presidente, enquanto permitia ofensas sistemáticas contra o então presidente Jair Bolsonaro. E vou ler aqui a última parte da nota, até porque nós expusemos aqui, ficamos falando bastante sobre essa notícia, né, a determinação de Moraes para a abertura de um inquérito, então a gente expõe, claro, a resposta de Flávio Bolsonaro. E aí encerra dizendo, chama a atenção que a distribuição da ação tenha ocorrido justamente ao ministro Moraes, personagem central do desequilíbrio democrático recente. Então, Flávio acusa Moraes de ser um personagem central do desequilíbrio democrático recente. Reiteramos que não cederemos à intimidação ou ao uso do aparato policial e judiciário para silenciar a oposição. E que o governo Lula deve explicações sobre suas relações, segundo a nota, sobre suas relações com a ditadura da Venezuela e nenhuma pressão impedirá nosso dever constitucional de fiscalizar e defender as liberdades fundamentais dos brasileiros. E aí, Clarice Oliveira, a defesa argumenta que, ninguém está acusando Lula de nada. A gente está falando sobre Nicolás Maduro. Elisa, fica aí instaurada aquela dinâmica de arqui-inimigos que tanto interessa ao campo do presidente Lula e ao campo de Flávio Bolsonaro. A ideia de que esse tipo de discussão, e a Venezuela entra como uma pimenta ali muito bem encaixada nessa estratégia, permite essa polarização do discurso político. Então, como a gente estava falando aqui mais cedo, essa decisão de instauração do inquérito a respeito desse movimento de Flávio Bolsonaro acaba, sim, alimentando, abastecendo essa dinâmica político-eleitoral entre os campos da esquerda
e da direita, mais especificamente do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro. A resposta veio, né, Elisa, como era esperado. A gente até estava falando aqui, adiantando um pouco mais cedo, antes mesmo da gente saber sobre a produção dessa nota, mas que isso encaixava dentro do discurso de Flávio Bolsonaro a respeito da liberdade de expressão, enquanto também encaixava na retórica do governo do presidente Lula de que o bolsonarismo dissemina notícias falsas, mente para a população, e ali fica instaurada então essa polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Por que que isso interessa tanto a esses dois campos, Elisa? Porque é dessa forma que eles conseguem, digamos assim, enforcar o centro. Você reduz o interesse da população no perfil mais moderado, porque se instaura uma briga ferrenha entre esquerda e direita que acaba dominando o noticiário, dominando o debate político, muitas vezes desviando do que é de interesse da população para ficar apenas no discurso ideológico. Aqui a gente tem claramente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acaba fomentando, alimentando essa dinâmica. E quando foi que a gente viu isso acontecer com tanta intensidade, Elisa? Nas últimas eleições, quando a gente teve a figura Lula contra Bolsonaro, ali nos pleitos em que a gente viu o presidente, o atual presidente, o ex-presidente se contraporem, foi exatamente essa dinâmica, esse tipo de discurso que acabou predominando em todo o debate eleitoral, deixando para o segundo plano questões relacionadas ao interesse do eleitor, à vida das pessoas, Elisa. Por fim, o que você vê aí em tela é justamente o que foi dito pela Procuradoria-Geral da República, que levou o Supremo. O Supremo não precisa exatamente seguir o que diz a PGR, mas, de acordo com a PGR, essa providência pleiteada de ser aberto um inquérito está amparada em publicação realizada em ambiente virtual, acessível a milhares de usuários, em que se atribui falsamente, de maneira pública e vexatória, fatos delituosos ao presidente da República, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes eleitorais. Flávio Bolsonaro diz que nada disso é verdade, que não fez nada disso contra o presidente da República e que foi contra Nicolás Maduro.